Olá pessoal, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito da programação de jogos 2D com a linguagem C++ e a biblioteca Allegro. Nesse tutorial nós vamos implementar os cometas, ou asteroides, que seriam os inimigos do jogo ou do personagem. Então temos aqui o mesmo código do tutorial anterior, sem nenhuma modificação. Ok? Então aqui no arquivo cabeçalho objetos, vamos implementar os cometas através da struct chamada cometas. Abrem e fechem chaves e aqui ao final ponto e vírgula. Não esqueçam. Então nós vamos implementar o mesmo raciocínio aqui dos demais objetos, dos projéteis e da nave espacial. Vamos colocar inteiro ID, identidade, inteiro X, inteiro Y, inteiro velocidade, inteiro borda X, inteiro borda Y e finalmente o valor booleano ativo, uma variável booleana ativo, chamada ativo. Feito isso, voltemos ao main e vamos colocar uma constante aqui, constante inteira, num cometas, igual a 10. Estamos utilizando aqui essas constantes porque caso vocês queiram modificar, por exemplo, o número de balas, apenas modifiquem aqui que todo o código será modificado. Onde tiver essa constante, no código aqui dentro será modificado. É importante fazer isso porque caso então, por exemplo, na função init_balas aqui, nós não passaríamos, aliás, o tamanho do vetor, teríamos que colocar à mão, manual mesmo, colocar lá o número 5. Então, por exemplo, se posteriormente vocês quisessem um número maior de balas disponíveis, vocês teriam que vir aqui nas funções e modificar na marra, esses valores. Então, com essas constantes aqui, apenas troquem aqui caso vocês queiram um número maior de munições e aqui um número maior de cometas. Bom, então depois que definimos esta constante aqui, num cometas igual a 10, que serão 10 cometas possíveis no jogo, aparecendo disponíveis na tela, serão 10 cometas, então o número máximo de cometas na tela do jogo. Feito isso, vamos iniciar o objeto, Então, inicialização aqui de objetos, vamos colocar cometas, o nome da estrutura, e cometas em letras minúsculas. E vamos passar então a constante num cometas. Ou seja, vamos ter um vetor da estrutura cometas. Depois então, vamos fazer os protótipos do objeto cometas. Void, primeiro será void init cometas, ou seja, irá inicializar os cometas. É o mesmo raciocínio aqui da nave e do início da bala. Então temos init cometas, vamos repassar a estrutura cometas a essa função, um vetor, na verdade, cometas, e um inteiro tamanho, que será o tamanho do vetor aqui dessa estrutura. Ponto e vírgula. Posteriormente, void. Eu coloquei que dispara cometas, mas o nome interessante aqui seria libera cometas, porque na verdade os cometas serão apresentados na tela ou desenhados sem a necessidade
do jogador, né? Será através de um if que executará o desenho na tela e a atualização do cometa. Não tem intervenção do jogador nesse caso. Então eu creio que aqui seria melhor libera cometas, né? Libera cometas. Então cometas. Esse procedimento libera cometas irá receber então um vetor de estrutura cometas e o seu tamanho do vetor. Temos também void atualizar cometas. Mesmo raciocínio, cometas, inteiro tamanho. E por último, mas não menos importante, void desenha cometas. Cometas, vetor, inteiro, tamanho. Bom, uma vez então com os protótipos, vamos copiar aqui para ganharmos tempo. Vamos descer aqui até a seção de funções e procedimentos. Vamos minimizar aqui para ganharmos espaço. Vamos criar aqui uma seção, né, com comentários para os cometas. Apenas uma pequena modificação aqui nos comentários para ficar mais organizado. Creio que já está bom. Então nos cometas, vamos colar aqui. Desculpe. Vou copiar aqui de novo. Ctrl C. E o famoso Ctrl V. Apenas para ganharmos tempo, tá ok? Então temos init cometas aqui. Abre e fecha chaves. Temos libera cometas. Posteriormente temos atualizar cometas. E por último, void desenha cometas. Init cometas. Nós vamos, como estamos utilizando um vetor aqui da estrutura cometas, então vamos utilizar um for. For int p igual a 0, i menor do que tamanho, i mais. Então, como o nome do procedimento é sugestivo, né, vamos iniciar a estrutura cometas. Então temos cometas i ponto id igual a inimigos, né, voltando aqui objetos H, temos essa enumeração de IDs aqui, inimigos. Temos cometas i ponto ativo igual a falso, né? Vou colocar esse cometas i ponto ativo por último. Temos também cometas i ponto velocidade igual a 5, será a mesma velocidade da nave, né? Irá se movimentar 5 pixels por quadro. Deixe-me ver aqui se é a mesma. A velocidade aqui é 7, né? Então não é a mesma, desculpem. A velocidade da nave é 7. E a velocidade então do cometa, deixa em 5 por enquanto. Depois, caso queiram, ela pode ser modificada. Então cometas i ponto borda x igual a 18 e cometas i ponto borda y também igual a 18.
Borda X e borda Y aqui serão utilizados para colisões. Colisões serão o próximo assunto do vídeo que se seguirá, né? Posterior a este. Então, feito isso, já inicializamos então a estrutura cometas. Temos então depois libera cometas. Desculpem pelo veículo, barulho externo. Então temos void libera cometas. Em void libera cometas, nós vamos utilizar um for, da mesma maneira que estamos fazendo até agora, para varrer a estrutura aqui, né, o vetor do tipo estrutura cometas, e menor do que tamanho, e mais. Mas antes disso, já podemos colocar aqui init cometas. Vamos subir aqui e colocar este procedimento aqui, funções iniciais. Init cometas. Vamos passar como argumento cometas na estrutura que criamos e o tamanho, que é num cometas. Vamos voltar. Está acusando um erro aqui. Inteiro i igual a 0, i menor do que tamanho e i mais. Então agora tudo ok com o for. Vamos colocar aqui libera cometas, né? Esse procedimento será primordial, porque ele vai dizer quando o cometa irá ser desenhado na tela. Não vamos desenhar os 10 cometas de uma vez só, né? Temos que fazer uma condição com que seja desenhado o cometa uma vez ou outra, né? Em tempos, razoavelmente. Não queremos que em um quadro só apareça os 10 cometas de uma vez, né? Então, para que possamos fazer isso, temos que colocar uma condição. If, ponto de exclamação, cometas e ponto ativo, né? Ou seja, se cometas ponto ativo está setado como falso, né? Então esse if aqui ele será executado, porque queremos liberar cometas, né? E para a liberação do cometa, temos que ter ele disponível. Ele só estará disponível quando cometas e ponto ativo estiver falso, né? Ou seja, ele não está desenhado na tela ainda. É o mesmo raciocínio das balas, das munições, né? Não tem segredo nenhum. Então, para garantirmos então o desenho na tela de vez em vez, de tempos em tempos, não dos 10 cometas de uma vez só, temos que fazer if, utilizar a função rand, porcentagem, que seria o módulos, né? E vamos colocar aqui um valor 500, igual a 0. Bom, irei explicar isso daqui. Então, se um cometa, este ponto ativo, estiver setado como falso, ele ainda não existe, vamos colocar outra condição aqui, if rand módulo 500, ou seja, essa função rand, ela irá disponibilizar um número, né, um valor de 0 a 499, randômico, né? E se esse número for igual a 0, então vamos setar as coordenadas do cometa e colocá-lo como ativo, né? Ele está vivo na tela.
Isso daqui é o que garante, então, com que não sejam desenhados os 10 cometas de uma vez só na tela. Então temos aqui uma chance em cada 500, né? 500 chances. Parece pouco, né? As chances de ser desenhado um cometa na tela. Porém, como são executados 60 quadros por segundo, então a chance de ser desenhado um cometa naquele momento, dentro daquele tempo, né, temporizador, ela é até razoável. Então vamos colocar aqui, de uma chance em 500, desenhando, né? Aliás, temos como timer 60 quadros por segundo, temos então o desenho do cometa em um tempo razoável, né? Os cometas serão desenhados moderadamente no jogo. Então vamos colocar aqui cometas e ponto X, né? Ou seja, aquele cometa então vai ser desenhado. O rand aqui conseguiu um número igual a 0, aleatório, né? Então temos enfim um cometa z.x igual a largura t da tela. Ou seja, a coordenada x do cometa, que seria aquele ponto central, né? O cometa será um círculo. Então essa coordenada x do círculo, ela será atribuída a ela a largura t, né? 800, né? Estará no pixel 800 a coordenada x. Ou seja, ela ficará na extremidade da direita, porque os cometas irão se mover da direita para a esquerda. Posteriormente, temos aqui cometas e ponto y, ou seja, a coordenada do ponto central do círculo, em sua altura, né? Coordenada y. Para garantirmos então que o cometa não suma da tela em sua altura na coordenada y, que ele seja desenhado dentro da tela do jogo, temos que fazer uma pequena aritmética. 30 mais rand, que é a função, né, randômica, porcentagem ou módulo, né, aqui é chamado de módulo, altura t menos 60. Então essa equação aqui, ou expressão, ela nos fornece um número que garante com que o asteroide seja desenhado dentro da tela do jogo. Nós temos aqui, eu vou explicar então essa expressão, né? Nós temos aqui altura t igual a 400. 400 menos 60 é 340. Então rand módulos 340 aqui, nós vamos ter 0 a 339. Então a possibilidade de um número aqui de 0 a 339. Qualquer número aqui nós vamos acrescentar, né, mais 30 pixels. Então é isso que garante com que o desenho do asteroide fique dentro da tela. Um pequeno exemplo, o número mínimo aqui de rand módulos altura t menos 100 seria 0, né? Vai de 0 a 339. Então o número mínimo aqui seria 0. Mas nós sempre vamos acrescentar 30 pixels. Uma pequena exemplificação aqui. A coordenada x, né, voltemos aqui, a coordenada x do asteroide será a largura t, 800. Então o ponto aqui sempre do círculo será desenhado aqui na extremidade direita. E a coordenada y, como exemplo aqui, o valor mínimo de rand de 0 a 339 é 0. Mais 30 são 30 pixels, né? Então o mínimo aqui que o asteroide será desenhado será na altura aqui 30. Vamos supor que é aqui. Então nós temos aqui o pixel 30. Então temos aqui a coordenada y aqui será 30 do ponto do círculo. E a coordenada x
sempre valerá 800. Então aqui seria o ponto mínimo do y, né, da coordenada y. Eu já vou adiantar que o círculo tem 20 pixels de raio. Então nós temos aqui ainda 20 pixels. 20 pixels aqui. O tamanho, né, do asteroide. Será um círculo com um raio de 20 pixels. Então ele será desenhado aproximadamente aqui. O asteroide com a coordenada mínima na altura, né? Então ele sempre, e ainda sobrará 10 pixels aqui, né? Nós temos 30 então, menos 20, sobra 10 pixels aqui para que ele seja desenhado, 10 pixels, para que ele seja desenhado dentro da tela do jogo, né? Então o desenho mínimo de um asteroide será aqui, na tela. O próximo, vamos colocar aqui rand, altura t menos 60. Então o número aqui aleatório máximo que pode ser sorteado será 339, né? Mais 30 são 369. Então o ponto y aqui, a coordenada será, vamos supor aqui, 369. 369. Temos o ponto aqui então. A coordenada x sempre será 800, né? Como dito anteriormente. Mais 20 pixels aqui, que é o tamanho do... Desculpem aqui, mas é 20, né? 20 pixels aqui do tamanho do raio do círculo. Nós vamos ter 389. Para 400, que é o tamanho total aqui, então vamos sobrar 11 pixels ainda de sobra aqui da tela. Então o último asteroide ele será desenhado aproximadamente aqui. Então isso sempre garante com que o asteroide seja desenhado dentro da tela do jogo, nunca fora, né? Embora aqui na coordenada x ele já será desenhado em sua metade, né? Mas isso daqui não interfere tanto no visual. O que interfere mesmo será na coordenada y em sua altura, porque vai da direita para a esquerda, né? Então se vier faltando aqui na altura, o jogador percebe. Aqui nem tanto. Então explicado isso, vamos setar então cometas e ponto ativo igual a verdadeiro, né? Então acabamos de liberar um cometa. É interessante, caso vocês queiram incrementar essa parte aqui, nessa lógica do jogo, vocês podem, por exemplo, declarar um contador, e esse contador irá receber o tempo que o jogador está jogando. Então caso ele esteja jogando aproximadamente 5, 10 minutos, então diminuam, né? Façam outro if aqui e diminuam o valor randômico aqui. Vamos colocar 100, por exemplo. Então o número 0, para que ele seja sorteado de 0 a 99, é maior, né? Então nós teremos a chance de aparecer mais asteroides no jogo é maior. Então seria interessante incrementar, né? Seria a dificuldade do jogo também, apenas como sugestão. E para finalizarmos aqui, vamos colocar um break. Por quê? Porque quando... Desculpem novamente os barulhos de automóveis, mas não tem como. Bom, voltemos aqui. Colocamos um break aqui. Por quê? Porque para não perdermos tempo, né? Caso já tenha sido sorteado um asteroide para ser desenhado, né, para que ele seja ativo e suas coordenadas aqui setadas, então saia do laço. Então nunca vamos ter dois asteroides em um mesmo quadro do jogo, né, para não perdermos tempo aqui e desenharmos mais né, um asteroide, porque não vai ser sempre que o asteroide será desenhado. Então se achar um,
Então já saia do laço, porque para achar outra aqui será mais raro. Então apenas coloque um break aqui para que saímos do laço e não perdemos mais tempo aqui nesse for. Então atualizar cometas. Aliás, vamos liberar o cometa aqui, né? Já vamos colocar aqui o procedimento. Como não depende, a liberação do cometa não depende do jogador, já vamos colocar aqui dentro do while aqui principal, né? Aqui é o while principal do jogo. Dentro do evento Allegro Event Time, dentro do nosso temporizador. Então, libera cometas. Já vamos passar a estrutura cometas aqui e o tamanho que é none cometas. Aqui apenas uma observação, libera cometas aqui, no procedimento de munição seria atira balas. Né? Como aqui, atira balas nós dependemos do jogador, né, pressionar a tecla espaço, então colocamos atira balas aqui, dentro de Allegro Event Keydown, né, dentro dessa lógica aqui de teclas. Mas como libera cometas não depende da intervenção do jogador, vamos colocar direto aqui dentro do temporizador do jogo. Feito isso, vamos partir para atualizar cometas. Atualizar cometas, vamos utilizar o for, né? Int i igual a 0, i menor do que tamanho, i mais mais. Vamos colocar o if, né? Como de costume, se cometas.i, né? Aquele cometa específico está ativo, né? É igual a verdadeiro, ou seja, vamos atualizar o cometa só se o cometa existir, porque setamos ele aqui como verdadeiro. Então cometas i ponto x menos igual cometas i ponto velocidade. Como o cometa ele sairá da direita para a esquerda, temos que decrementar, né? Não sei se existe essa palavra, ou diminuir as coordenadas x do cometa, né? Então aqui nós vamos setar a velocidade em sentido da direita para a esquerda. Depois temos que setar o cometa como falso, né? Caso ele atravesse a extremidade esquerda da tela do jogo, como é feito com as munições, caso a munição atravesse totalmente a extremidade direita. No caso aqui do cometa, então ficará assim: if cometas i ponto x menor do que 0, né? Ou seja, a coordenada x do cometa, em sua coordenada x, né, o ponto, aquele ponto do desenho aqui, do círculo, ele ultrapassou a lateral extrema esquerda, então vamos setar esse cometa como falso. Cometas i ponto ativo igual a falso. Logo, se o cometas i ponto ativo está falso, né, aquele cometa específico que atravessou a tela da direita para a esquerda, nós poderemos então depois liberá-lo, né, através dessas condições que impomos aqui. Finalmente, desenha. Vamos utilizar o for, como de costume, em menor do que tamanho, e mais. Vamos desenhar apenas aqueles cometas que estão ativos na tela, né, vivos. Então, cometas i ponto ativo, se for verdadeiro, né, al draw field circle. Vamos desenhar o cometa, né, que será um círculo, como dito anteriormente. Então vamos colocar aqui cometas i ponto x, coordenada x, cometas i ponto y, coordenada y do ponto cometa. O raio que será 20, né, como dito aqui, né, para que essa expressão aqui ocorra tranquilamente, como já foi explanado. E a cor do cometa será al
Map RGB. Vamos colocar vermelho. Agora então atualizar cometas aqui e desenha cometas, nós não colocamos esses procedimentos dentro do while aqui, né? Então atualizar cometas será dentro do temporizador, né? As atualizações da lógica do jogo. Então atualizar cometas, vamos passar cometas e num cometas, número de cometas. E dentro de desenho aqui, finalmente, vamos desenha cometas. Passar a estrutura cometas e num cometas. E por último, para que toda vez que o programa se inicie, aquela função rand, ela tem uma semente, né? Um valor sempre aleatório, nunca será igual. Então nós temos que colocar aqui, incluir, né? Include no arquivo cabeçalho cstandarlib para utilizarmos a função srand e include ctime, porque nós vamos utilizar o tempo, né? A função time dentro da função srand, ou seja, a função srand ela irá se utilizar da função time do relógio, né, como o relógio sempre é variável, através daquele momento, daquele horário, irá gerar uma nova semente, né, para a função rand. Então o número aleatório ele nunca terá uma mesma base, né, vamos dizer assim. O seu algoritmo sempre irá fornecer um número diferente a cada inicialização do jogo. Então vamos colocar aqui srand. Vamos colocar aqui funções iniciais, né? Acima de initNav, vamos colocar srand time null. Pronto, agora garantimos realmente um número aleatório toda vez que o jogo for inicializado. Então vamos fazer um teste, F5. Só um momento, stop debugging aqui. F5. Agora sim, o teste. Temos a nave aqui. Temos os asteroides. Esses círculos vermelhos então. Então podemos notar aqui que não são desenhados 10 de uma só vez na tela, né? Eles sempre estão em um quadro diferente também. Então temos aqui 2, 4, 6, 7, 1. Agora apenas 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Até agora o máximo foi 6, né? 2, 4, 5. Então caso vocês queiram aumentar a dificuldade, façam mais ifs dentro de libera, né, do procedimento libera cometas, e coloquem lá aquela dica, né, que eu mencionei, diminuindo a quantidade de números aleatórios, aumentando assim o número de a chance, né, de ser desenhado um asteroide na tela do jogo. Então é isso, pessoal, agradeço a atenção e no próximo tutorial nós vamos colocar colisões, né, nos asteroides, por isso que eles não estão sendo destruídos aqui, bem como colisões do asteroide contra a nave. Então agradeço a atenção e até o próximo.